Meu nome é Bruno, sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica e vou falar aqui agora para vocês um pouquinho sobre o sistema visual. Lembrando que todos os direitos de imagem estão reservados à Universidade Federal de Minas Gerais e que é proibida a utilização desse material para qualquer outra coisa que não seja o ensino remoto. Lembra, gente, uma coisa que é legal para pensar o que é visão, né? O que é visão? Você parar para pensar, é muito interessante imaginar que um organismo ele consegue detectar onda eletromagnética. Onda eletromagnética. É, é um, isso é muito interessante pensar assim, como, né, que um organismo consegue detectar uma onda eletromagnética. Mas isso é normal, tá? Não é uma coisa só dos humanos. Quando a gente observa, por exemplo, algas, as algas detectam uma onda eletromagnética e ela vai para a superfície para pegar a luz solar. E à noite, quando não tem mais luz solar, ela vai para o fundo. Então, ela detecta onda eletromagnética. Vários organismos detectam ondas eletromagnéticas. Uma planta, né, o girassol detecta uma onda eletromagnética. No nosso caso, no caso dos humanos ou dos vertebrados, né, ou até mesmo dos invertebrados, nós temos um sistema de detecção de ondas eletromagnéticas chamado de visão. Então, a visão é um sistema de detecta ondas eletromagnéticas. Metade do nosso córtex, para vocês verem o tanto que é importante, metade do nosso córtex, praticamente metade do nosso córtex, está envolvido com a análise, com a integração de informação do mundo visual, de integração de informações eletromagnéticas. E essa detecção de onda eletromagnética e transformação dessa onda eletromagnética em ondas elétricas acontece por fotorreceptores na retina. Então, na retina, nós temos esses fotorreceptores que detectam, transformam as ondas eletromagnéticas em ondas elétricas. Tá? E o que é interessante é que, se você olhar, nós somos envolvidos em ondas eletromagnéticas. Envolvidos, são muitas ondas eletromagnéticas. Se você olha para o céu à noite, ele até parece ser preto, escuro. Mas não é. Ele é lotado de ondas eletromagnéticas. Se a gente tivesse sensores nos nossos olhos para elas, a gente ia ver um céu claro, cheio de coisas, cores diferentes. A gente não tem sensor para isso. Se a gente olhar olhar o espectro de tudo, de várias ondas eletromagnéticas que existem, o espectro que a gente consegue enxergar é isso aqui, ó, visível, só isso aqui. Ó. Todo esse resto de cá ó, é invisível para a gente. Você olha, por exemplo, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, né, ultravioleta, raio-x, raios gama, tudo isso aqui existe, mas nós não enxergamos. Por isso que aquelas imagens da NASA são maravilhosas. Né? A gente olha aquelas imagens da NASA olhando uma supernova, né, ou uma nébula, são lindas, mas a gente não consegue enxergar, porque são comprimentos de ondas que estão fora desse espectro visível, que são as ondas que nossos olhos conseguem detectar. Tá? E aí, olhando nisso, como é que o olho funciona? Né? O olho é muito similar a uma câmera, muito similar a uma câmera. Então, quando a gente olha uma câmera fotográfica, tem uma lente, né? Então você tem um objeto, essa lente, o que acontece é que nessa parte aqui da lente você tem uma inversão da imagem, nos olhos também, a gente tem aqui na pupila, na verdade, aqui né, na lente, a imagem é inversa, ela é invertida, tá? E nós temos músculos que ajustam essa lente de cá, que a gente chama de músculo ciliar, a gente ajusta para, dependendo da distância do objeto em relação ao seu olho, esse músculo ajusta o ponto focal. Olha só que interessante. Então, quando a gente olha uma máquina, a máquina a gente vê a distância focal, que ela é variável, né? E as lentes são móveis. Então, eu consigo mover a lente para frente e para trás. Isso aqui seria um lambe-lambe, né? Então, você muda, eu empurro para frente ou para trás, para que a imagem fique focada nessa parte de cá, no fundo. A gente não tem o olho que vai para frente e atrás. O nosso olho ele não aumenta de tamanho, diminui, aumenta de tamanho, diminui. O que ele faz, ele ajusta aqui, ó, nessa lente, fazendo esse ajuste focal. A íris também é interessante, porque a íris da câmera, ela abre ou fecha, né, que a gente chama de aumentar o diafragma, diminuir o diafragma na lente, para fazer com que tenha foco também, diminuindo a entrada de luz ou aumentando a entrada de luz. Tá? Então a máquina faz assim, o olho, ele procura focalizar o objeto por meio de movimentos oculares. Então, se você passa um negócio aqui muito rápido, meu olho mexe. Ele revela e transmite a imagem praticamente em tempo real. Né? Então seria praticamente como se fosse uma câmera em tempo real.
Filme de sensibilidade variável também. Vocês não vão entender isso. Mas ele consegue detectar diferentes intensidades de luz. Antigamente tinha ISO 100, ISO 400. Hoje vocês não mexem com filme, vocês não vão nunca entender o que é isso. Mas vocês podem ver que quando fica muito escuro, a câmera não consegue detectar. A não ser que você coloque infravermelho e tal. A câmera ficou melhor que o nosso olho para detecção. A gente consegue ter visão tridimensional, que é interessantíssimo, baseado nos dois olhos criam isso. Sistema de lentes, tá? Tem uma córnea que ela é fixa, que é essa parte de cá, e o cristalino, que tem essa curvatura variável, que ajusta o ponto focal. Controle de quantidade de luz, que é a pupila. Então, a pupila que faz a entrada de luz, que vai ser entrar muito ou pouco. E tem um sistema de autolimpante, que eu fico piscando, de transparência muito interessante, que você fica o tempo todo limpando, entendeu? Então a câmera, o olho, até um tempo atrás, né, esse slide mais antigo, o olho era muito melhor que a máquina. Agora a máquina está ficando cada vez mais próxima do olho e até alguns detalhes aqui ela fica até mais interessante, mais inteligente, melhor que o olho, né, em alguns pontos agora. Bom, mas como é que é a estrutura do olho, né? Esse sistema, esse órgão para detectar essas ondas eletromagnéticas? A gente tem as lentes, que é a córnea e o cristalino. Então a córnea está aqui, ó, essa regiãozinha de cá, que é uma lente que já começa a fazer uma difração, né, uma refração da luz. E eu tenho, então a luz ela já começa a fazer uma difração para cá, para dentro da pupila, tá? Que é a pupila que é onde tem esses músculos aqui, é tudo isso aqui. A parte colorida do nosso olho, ela é toda de músculos, tá? Então por isso que ela fica cheia de frisuras assim, são os músculos, que eles que contraem, entendeu? Eles fazem com que abra a pupila ou feche a pupila. Eu vou mostrar isso para vocês. E atrás da pupila eu tenho aqui o cristalino. O cristalino é tipo, como se fosse um gelzinho, e ele fica arredondadinho, sim, redondinho, ou ele pode ficar esticadinho, dependendo da contração desses músculos ciliares, que ajusta o foco, que vai bater aqui na retina. Tem os músculos extrínsecos dos olhos, né, que fazem a gente mexer o olho para um lado ou para o outro, e a retina. A retina é esse fundo aqui, ó. Isso aqui é a retina, que é o local onde tem o foco da imagem, então a imagem chega e vem para cá, bate aqui na retina, e aí aqui na retina é onde tem a transformação de onda eletromagnética para onda elétrica, para potencial de receptor e, consequentemente, potencial de ação. Bom, como é que é essa estrutura do olho? Tem uma coisa que é muito legal, eu adoro, uma pena que não vai dar para fazer isso com vocês. Você enxerga o olho, a retina, a imagem da luz vai vir para cá, e aí aqui tem a retina, esse aqui é o fundo da retina. Vocês reparem só, tem duas coisas interessantes. Tem uma coisa aqui que chama papila, tá? Que é branquinho, e uma coisa aqui que é a fóvea. Tá? Essa fóvea de cá é uma parte onde faz tipo um buraco, um vale. Tá? Por quê? Gente, o olho é o maior exemplo de como a evolução é burra. Tá? É verdade, pior que verdade. É um exemplo de que como a evolução ela não tem uma inteligência por trás. Por quê? Olha só que interessante. A parte mais externa da retina, a parte mais externa é onde ficam as células receptoras, as células que transformam a onda eletromagnética em potencial de receptor ou potencial de ação. Tá? Depois aqui. Em cima dela, ou na parte mais interna do olho, eu tenho a célula bipolar e tenho uma célula horizontal. Olha aqui, não. E essas células ganglionares. Então eu tenho essa célula bipolar e as células ganglionares na parte interna do olho. E a parte externa estão os cones e os bastonetes. Olha que coisa bizarra. Significa que o quê? Que na parte mais externa da retina é onde estão as células que são receptoras à luz. A parte mais interna são as células que vão integrar a informação da luz. Ou seja, na hora que a luz, a onda eletromagnética entra aqui, ela vai ter que passar por cima dessa camada de cá até chegar na célula. Faz sentido nenhum, né? O ideal é que essa célula tivesse mais na parte interna e a célula bipolar e a ganglionar tivesse na parte externa, que aí o que aconteceria? A luz, a onda eletromagnética não ia ser perdida, uma parte da informação não seria perdida por essa camada de cá até chegar aqui. A gente não ia perder informação luminosa. Ela não ia ter uma distorção por causa de uma camada de células, duas camadas de células aqui, entendeu? Então, essa parte de cá, essa parte aqui, a informação, ela é perdida até chegar aqui. Então, o inverso, essa camada aqui e essas duas aqui para baixo, seria mais inteligente na formação do olho. Mas a evolução não é inteligente. O olho é um péssimo exemplo
de inteligência por trás, tá? Porque não existe inteligência por trás da evolução. E aí, uma das coisas que acontece ao longo da evolução, das gambiarras, é que existe uma região que é a fóvea, que empurra essas duas camadas para o lado. Então faz assim, ó, tchop, aí forma um buraco, né, nessas duas camadas, aonde a luz ela consegue chegar mais rapidamente, sem ter distorção. E essa é a parte onde a gente tem o maior ponto focal. Se vocês pararem para prestarem atenção, existe uma região aqui onde nós temos um foco muito bom, no centro, e aqui do lado ele fica meio desfocado. Tá? Ele tem uma certa distorção da imagem. E essa fóvea é onde a gente está tendo o ponto focal, certinho. Então é aqui, ó. Para piorar, se a gente olhar essas imagens aqui, a gente ainda vê os vasos sanguíneos por cima, para atrapalhar ainda mais a visão. Né? Então, ou seja, olha só como é que a evolução ela foi toda gambiarrada por trás disso. E para piorar, imagina só, essa detalhe, essa informação de cá, né, da transformação da informação visual, da onda eletromagnética em potencial de receptor e de ação, isso aqui tem que entrar para dentro do olho e depois tem que sair para o cérebro. Né? Ou seja, aqui na parte mais externa transforma em potencial de receptor, potencial de ação, manda para a camada interna e a camada interna manda para o cérebro. Então, ele tem que sair do olho. Se eu mandei para dentro do olho, ele tem que sair do olho. E o que acontece? Essa saída forma um ponto onde fibras nervosas vão sair do olho e é a papila. Essa região não tem fotoreceptor. Esse é o nosso ponto cego. Então, imagina só, aqui tem as células que mandam a projeção para dentro, a informação vai para dentro, que aí depois ele tem que sair para o cérebro. E isso faz toda essa gambiarra que eu expliquei aqui para vocês. E aí o ponto cego é interessante que se você tampar um dos seus olhos, o olho direito, por exemplo, tá? Então você vai tampar o seu olho direito e você vai olhar para a cruz. E aí você vai chegar olhando para a cruz, você vai mexer sua cabeça para frente e para trás, olhando para a cruz, tá? Só olhando para a cruz. Você vai ver que vai chegar num ponto que vai sumir o círculo. Ó, o meu aqui sumiu. Eu vejo a cruz aqui e o círculo que estava aqui não aparece mais. Sumiu. Por quê? Porque agora a informação do círculo estava no meu ponto cego. Eu vou fazer o contrário agora. Agora você vai tampar o seu olho esquerdo, tá bom? Tampa o seu olho esquerdo e com o olho direito você vai olhar para o círculo, tá? Para o círculo de cima, o primeiro lá. E você vai mexer sua cabeça para frente e para trás até uma hora que a cruz vai sumir. Não mexe para o lado também ele vai acabar sumindo, tá vendo? Então olha, para frente e para trás, ó, a cruz sumiu para mim. Tá no ponto cego. Mas vocês podem observar que não aparece um buraco ali. Ele, na verdade, ele coloca o branco por cima da cruz. Ele inventa. Existe uma integração de informação do que está em volta e o córtex acaba integrando e montando essa imagem por cima. Se eu fizer isso com a imagem do círculo do meio aqui, ó, e eu fizer para frente e para trás, ó, um dos números some. Olha lá, sumiu para mim o 8. Uhum. Tá vendo? É muito engraçado, é muito interessante. E no final, ele fica branquinho, ele não fica um buraco no meio, tá? Essa é uma das bizarrices do sistema visual. Bom, e além disso, tem esse ajuste do ponto focal. Como é que ele acontece? Ele acontece através do cristalino. O cristalino achatado, por exemplo, é quando você tem um ponto distante. O cristalino arredondado é quando você tem um ponto muito próximo. Então, o que acontece é, os músculos ciliares que esticam o cristalino, eles se contraem, estica o cristalino fica achatado e o ponto focal ele fica aqui mais para pontos distantes. Tá? E o cristalino, quando eu relaxo os músculos ciliares, o cristalino ele fica mais arredondado, né? Então ele tira a tensão, ele fica relaxado, ele vai ficar mais arredondado, e aí ele ajusta o cristalino para um ponto mais próximo. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem miopia, ela tem uma dificuldade de enxergar o distante. Então, o cristalino ele tem uma dificuldade, pode ser a córnea, né, também, mas principalmente cristalino, ele não consegue tanto mais ajustar. Então, o ponto focal ele acaba ficando mais, o ajuste focal ele fica mais no centro, ele não fica mais na retina, que ele tem que ser direto na retina, e aí você enxerga próximo, mas não enxerga distante. No caso da hipermetropia, é o contrário, né? No astigmatismo, existe uma distorção do cristalino em que ele não é tão curvo, redondinho, ele fica talvez curvo, mas um pouquinho achatado do outro lado, e aí o ajuste focal ele fica todo alterado, ele fica próximo, daqui dentro e tal, então ele fica em pontos diferentes
próximo ou na retina. E aí você tem uma distorção da imagem. Tá? No caso da catarata, aí o problema é da córnea, é do cristalino de criar um tecido fibroso, pode ser também na córnea, em que você cria um tecido fibroso que atrapalha a visão. Então, a visão, a onda eletromagnética não vai direto para a retina, ela vai ter um esfumaçamento, embranquecimento. Ah, sei lá, vocês entenderam. Vai ficar mais branco. Azar. Bom, e a outra coisa que eu estava falando para vocês lá no começo é da organização laminar da retina. Então imagina só, a luz está vindo aqui de cima, passa por essas duas camadas até chegar aqui nos cones e bastonetes. Então aqui essas são as células que transformam a onda eletromagnética em potencial de receptor e de ação. Aqui são as células que são fotorreceptores. Depois eu tenho essas células bipolares aqui, e depois as células ganglionares. Então, a informação de luz passa por aqui, chega aqui, transforma em potencial de ação, potencial de receptor, potencial de ação, libera neurotransmissor para cá, que libera neurotransmissor para cá, que envia projeção para o cérebro, para sair para o cérebro que está aqui embaixo. Então, está para cá. Tá? E esses fotorreceptores têm dois tipos. São os cones, que eles ficam essa formaçãozinha de cone aqui mesmo, tá? Ele é pequenininho. E os bastonetes, que parece um bastão, ele é grandona aqui assim. Os cones, eles são bem curtinhos, tá vendo? Eles são bem pequenininhos, bem curtinhos. Eles têm menos opsinas, tá? Eles têm menos rodopsinas, que são proteínas que são sensíveis à onda eletromagnética. Tem menos, mas elas têm uma característica interessante. Elas têm cones que são verdes, que só ativam quando tem uma onda eletromagnética verde, ou azul, ou vermelha, verde, azul, vermelha. Então ela tem essas para diferentes cores, sensibilidade para diferentes cores, diferentes ondas eletromagnéticas específicas. Os bastonetes não. Eles enxergam se tem onda eletromagnética ou não, se tem luz ou não. Então, no escuro, quando você está no escuro e você não enxerga muito as cores, você tem uma ativação maior dos bastonetes. Então, você consegue enxergar que tem alguma coisa ali em volta, porque tem pouca luz chegando, mas você consegue enxergar, mas você não sabe se é vermelho, se é azul, se é verde. Por quê? Porque os cones que dão essa informação de cores, eles são menos sensíveis às ondas eletromagnéticas. Tem menos receptores, menos da proteína rodopsina. Como é que é essa fototransdução? Como é que eu transformo uma onda eletromagnética em potencial de receptor e em potencial de ação? Bom, então eu tenho aqui ó, no escuro é o contrário, tá? No escuro, as células receptoras, fotorreceptoras, elas liberam glutamato. Então, na verdade, no escuro, ela tem mais um aumento de frequência de potencial de ação. Está liberando mais glutamato. Quando a luz, aqui a gente vê na membrana dela. Então, eu tenho a rodopsina, ela está inativa, e eu tenho mais entrada de sódio. Então, no escuro, eu tenho mais liberação de glutamato. É uma característica interessante. Você lembra que no auditivo é potássio em vez de sódio, né? É uma característica específica. Aqui a gente tem que, quando não tem estímulo, eu tenho liberação de glutamato, tá? E aí, quando eu tenho estímulo luminoso, eu paro de liberar glutamato. Então, quando vem um estímulo luminoso, esse estímulo visual, ele vai ativar a rodopsina, que ativa toda uma cascata intracelular que fecha o canal de sódio. Fechando o canal de sódio, não despolariza a membrana dessa célula fotorreceptora. Se não despolariza, ele vai hiperpolarizar e aí não tem ativação, potencial de ação para chegar aqui, ativar canal de cálcio para liberar neurotransmissor. Então ele não libera o neurotransmissor quando tem luz. Então é o contrário. No escuro tem mais liberação de glutamato. No claro, para a liberação de glutamato. Essa é a característica mais interessante, mais especial dos fotorreceptores, da transformação de um estímulo fotossensível, né, um estímulo de um fóton, em potencial de receptor e potencial de ação. E o que é interessante é que nós temos cores, então, diferentes, né, que são ondas eletromagnéticas diferentes. No vermelho é uma onda mais rápida, né, curtinha. Então, por isso que a gente chama, na verdade não é rápida, é lenta, né? Então é uma curva infravermelha, ela é mais lenta, tá? E azul é ultra, acima do azul, né? É ultravioleta, tá?
A violeta está para cá, então o azul é mais rápido, mas é uma onda mais rápida, né? Então nós temos o vermelho, o verde e o azul. Nós temos cones para vermelho, para verde e para azul. E o conjunto da ativação desses cones é que forma as outras cores que a gente enxerga. Então nós enxergamos várias cores diferentes e cada receptor ele ativa para uma cor diferente e a integração dessa informação é que forma aquele espectro gigante de cores que a gente consegue enxergar. É interessante que tem uma família na Inglaterra que ela tem um quarto cone. Eu não consigo imaginar como é a visão. Deve ser uma visão muito diferente, muito interessante dessa pessoa de percepção de cores, né? Bom, e o que é interessante, como eu falei, é que nós temos cones para frequências de ondas eletromagnéticas diferentes, né? E o que é interessante nesse caso é o seguinte: essa imagem é uma imagem normal, tá? É uma imagem que tem todos os espectros de cores aqui. Se eu pego essa imagem e tiro a cor verde, ela fica assim, ó, tá? Então ela fica desse jeito de cá. Então se você vê essa imagem diferente da de cá, é sinal que você tem o cone para verde. Se você enxerga essa imagem idêntica de cá, tirando o verde, se eu tiro o verde dessa imagem de cá e ela fica aqui, você enxerga as duas iguais, você provavelmente tem daltonismo para a cor verde. Tá? Então os dois são iguais. Porque esse aqui, por mais que ele tenha verde, você não tem o receptor de verde, não tem o cone para verde, então essa imagem aqui vai ser idêntica de cá. Se você tem daltonismo para azul, se você não tem o cone para azul, essa imagem vai ser idêntica a essa de cá. Se você não tem o cone para vermelho, se o seu daltonismo é de vermelho, essa imagem vai ficar idêntica a essa imagem de cá. Ok? E como é que é essa distribuição dessas células na retina? Ela é muito interessante. Se a gente olhar, os cones, como eles são muito sensíveis, são pouco sensíveis à luz, e eles são mais para cor, e é mais para onde você vai botar foco, quando você olha ali naquela parte da fóvea, onde tem aquele vale, onde não tem as células granulares, as células bipolares, em cima, né, onde tem mais entrada de luz, é onde mais tem cones. Então a concentração de cones é ali na fóvea. Tá? Então a gente vê muita concentração de cones. Depois, quando você vai para outras regiões que tem aquelas camadas em cima, nós temos muitos bastonetes. Então você olha, aqui tem vários bastonetes e essa região da fóvea é onde tem mais cones. Então isso dá uma percepção, uma sensibilidade maior à luz, aonde não tem aquelas camadas de células em cima. Aí você consegue detectar melhor as cores nessa região de cá. Nas outras regiões, você detecta pior um pouquinho as cores, mas você detecta bem a luz, se ela está chegando ou não. E o que é interessante é que quando o olho detecta essa informação, o olho transforma esse potencial de ação e manda para o córtex, né, o córtex visual, que fica aqui atrás, que é outra brincadeira que eu falo, que a evolução é burra, né? Ninguém ia construir o córtex visual aqui atrás, ia colocar aqui na frente, né, do lado do olho, porque aí fica pertinho, né, menos gasto de energia. Mas não, a evolução, né, se você olhar nos peixes, o teto óptico ele vai sendo empurrado para trás, né, ao longo da formação desse neocórtex aqui na frente. Daí, né, a gambiarra é empurrar a parte do cérebro visual para trás, tá? Então, o que acontece? Para enviar essas informações para trás, nós temos aqui os olhos, tá? E os olhos, então, nós temos a retina temporal direita, então essa parte de cá, né? Está inverso aqui no vídeo, mas é a parte de cá, e a retina nasal direita. E eu tenho a retina nasal esquerda e a retina temporal esquerda. O que é interessante é, a luz que vem de lá, ó, ela vai chegar e vai bater na parte externa dessa retina e na parte interna dessa retina. Então, a parte externa da minha retina esquerda vai receber a mesma informação visual da parte interna da minha retina direita. E o contrário também é verdadeiro. Então, se a luz estiver vindo de cá, ó, ele vai pegar na retina nasal esquerda e na retina temporal direita. E o que se a luz estiver vindo de cá, nessa direção, ela vai pegar na retina nasal direita e na retina temporal esquerda. Essas informações elas são integradas. Reparem só que a retina temporal esquerda ela se junta à informação da retina nasal direita, olha só, aqui no quiasma óptico. E aí, quando chega no núcleo geniculado lateral esquerdo, ele recebe informação da nasal da direita e da temporal da esquerda.
E o núcleo geniculado lateral direito recebe informação da retina nasal esquerda e da retina temporal direita. Elas se juntam aqui no quiasma óptico e acabam indo para o direito. E assim eu começo a integrar essas informações e ajuda na percepção, graças a essas percepções aqui, essas junções, começa a dar a percepção de 3D. E isso aqui, no núcleo geniculado, ele é plástico. Isso depende muito da nossa infância. Essa formação dessas camadas de projeções que são de estímulos do nosso olho, da informação que a gente recebe na infância. Então, a formação da visão, a maturidade do nosso sistema visual, depende do estímulo visual na infância. E aí, essa informação aqui dos olhos passa, então, do núcleo quiasma óptico, né? Então, ele chega no quiasma óptico, chegando até o núcleo geniculado, onde eu falei para vocês. É a primeira informação. É que depois envia projeções para a amígdala, por exemplo, lá para o tálamo e para a amígdala. E aqui do núcleo geniculado envia informação para o nosso córtex visual, o córtex visual primário. E o córtex visual primário é onde recebe essas informações e integra a informação que chega da retina. Na verdade, o córtex visual primário está aqui. Então, você enxerga na retina, essa retina envia para o núcleo geniculado, juntando essas informações, então, aqui o temporal junto com o nasal, do de cá, os dois se juntam aqui e enviam a projeção para cá, para o córtex. E o córtex visual primário, então, ele cria essa imagem. Tá? Ele integra essas imagens que vão chegando das duas diferentes retinas dos dois olhos, criando de novo, ajudando a integrar essa informação e criar a percepção 3D, que é a percepção de profundidade. E é interessante que hoje essa atividade do córtex visual primário é tão interessante, é tão direto, a atividade do córtex visual da retina, ela chega a ativar direto o córtex visual primário, que já é possível hoje reconstruir, através da atividade do córtex visual primário e pela inteligência artificial, reconstruir o que a pessoa está enxergando. Esse trabalho é de 2011, eu não sei se tem coisa nova, mas reparem só que interessante. Ó. Aqui é o que a pessoa está enxergando e aqui é uma reconstrução da atividade do córtex visual primário dessa pessoa, de como é que o computador vai integrando e vai mostrando essa imagem para a gente. Olha só. Reparem, aí, ó, a imagem, e isso aqui é a reconstrução. Ó. Muito interessante, né? O que é interessante nesse caso, gente, para vocês entenderem um pouquinho, é que o computador, a inteligência artificial, ela busca na internet as imagens que batem com o que ele aprende do córtex visual primário. Então, os eletrodos eles capturam as atividades, as sinalizações, o padrão de atividade do córtex visual primário, e ele busca na internet quais são as imagens que se assemelham àquilo que ele aprendeu, que é similar ao que está da atividade cerebral do córtex visual primário. Interessante demais, né? Eu acho muito bacana esse trabalho. E aí, entendendo isso, o córtex, imagina só, o olho está aqui, a retina então pega essas informações e envia para o núcleo geniculado lateral, que envia para a região do córtex visual primário. E aí começa a integrar, que a gente chama de córtex visual secundário. Tá? E esse reconhecimento, por exemplo, ele começa a integrar essas informações, ver profundidade, cores, padrão, começa a ver estrias finas, começa a ver interestrias, ou seja, mais profundidade, mais agrupamento dessas interações. Aí tem regiões que a gente chama de região V2, V3, V4 aqui. Tudo isso aqui são regiões que integram mais essas informações e deixam o reconhecimento, as informações de movimento, até, né, que está aqui o movimento, mais complexos e deixa essa integração dessas informações formando imagens extremamente complexas de todo o ambiente que a gente vive. E o que é interessante, quanto mais detalhes e mais próximo tiver a imagem, o reconhecimento, o padrão da atividade, melhor vai ser o reconhecimento, mais integração de informação. Quanto mais informações chegam, mais neurônios são ativados e integram essa informação. E a gente observa isso aqui ó, na imagem da mão, olha só, ele integra, ele reconhece que é uma mão, com todos os detalhes que ele tem, tanto da parte da palma como do outro lado, né, da mão. Se eu tiro os detalhes, ele ainda ativa, né, ele recruta bastante neurônio ainda,
Se eu pôr de lado também ativa essa região desses engramas da memória do que a mão. E quanto mais próximo, menos próximo é do detalhe da mão, quanto for mais aqui, uma mão de Playmobil aqui, ele recruta ainda neurônios que levam à emergência da... Poxa, isso é uma mão, entendeu? Ele ainda continua recrutando, mas de forma mais leve. Tanto é que ele não é recrutando uma quantidade grande de neurônios no córtex visual, como recruta quando tem mais detalhes. A mesma coisa do rosto, da cabeça. Você ativa vários circuitos aqui, ó, vários padrões. Aqui de lado ele recruta mais, porque ele tem mais informações aqui, né, para recrutar, pegando outros dados diferentes, mas pegando ainda informação de circuitos neurais que estão envolvidos ao rosto, e inclusive esse aqui que forma uma aura em volta do rosto, ainda assim ele chega a recrutar neurônios que identificam como se fosse um rosto, tá? Então vocês estão vendo como é que é complexo, né? Você olha a integração das informações visuais, é muito complexo. Muito córtex, né? Integração demais para isso. E olha que só uma coisa que é interessante, no aspecto evolutivo, né? Além das imagens de rosto, né, de interação social, tem uma coisa muito legal que foi a linguagem, né? Uma linguagem também emergiu muito bem, né, ao longo da evolução, né? Vantagens e desvantagens, tá? Não é só vantajoso, não. E quando a gente olha, por exemplo, se a gente vê aqui, ó, o córtex auditivo está aqui, o córtex visual está aqui, tem uma região aqui de integração sensorial muito forte, a integração dos dois estímulos, visual e auditivo, muito forte. Por exemplo, no córtex auditivo aqui, ó, mesa, palavra mesa, né? A pessoa escuta mesa, integra aqui a palavra mesa, né? No área de Wernicke. E aqui tem a parte da imagem da mesa, né? Aqui, inclusive da leitura, tá? Da compreensão da escrita. Então está muito próximo aqui, ó, da área de Wernicke, a gente tem a parte da escrita também. Estão muito próximos dos outros. E o que é interessante é que formam circuitos de linguagem importantíssimos, integrando informações visuais e auditivas de forma muito forte, plasticidade neural. Tanto é que se eu chegar para você e falar assim, não pensa em banana, a primeira imagem que vem na sua cabeça é de uma banana, uma coisa amarela, tortinha lá, entendeu? Então, esses circuitos são muito integrados, esse reconhecimento é extremamente complexo e muito interessante. E o outro, como eu falei, por a gente ser, né, animais sociais, a gente identifica a face, a expressão facial um do outro para formar grupos de uma forma muito rápida. Isso é louco, a gente vê isso, peixes identificam, não a face, mas o comportamento social, de contaminação social muito forte. E a expressão facial é uma forma de comunicação muito forte. Então, uma região chamada giro fusiforme, ele integra essas informações do olho, nariz e boca, que a gente chama de T, muito rápido, muito fácil, integrando, criando essas informações. Nós, por exemplo, aqui, mesmo Obama de cabeça para baixo, a gente enxerga, é uma face, né? É uma face. E o giro fusiforme ele tem tanta força de detectar esse padrão, que esse padrão dessas duas faces é tão importante, mas a gente não detecta que tinha um erro. Olha só que interessante. Então é frágil, é um sistema que é forte de detectar esse padrão, mas ele é frágil. Tanto é que a gente detecta padrão de face em qualquer lugar. A face de alguém, de um ídolo no fungo de um pão, ou de no oleosidade de uma janela, entendeu? A gente consegue enxergar na nuvem, entendeu? A gente enxerga em qualquer lugar. E o que é interessante é que essa região, né, o giro fusiforme, a gente sabe que aqui embaixo, né, aqui do córtex temporal, a gente sabe, ele é extremamente ativado quando você reconhece faces, e para reconhecer faces. E chega ao ponto de reconhecer tão forte, né, que integra a informação ali tão forte que a gente consegue detectar ou atrapalhar, como eu falei, é frágil, eu consigo atrapalhar com estímulos elétricos direto nessa região. Olha que interessante esse trabalho. Você pega um paciente com epilepsia e coloca um monte de eletrodo na região do giro fusiforme dele, tá? Tá tentando entender como é a epilepsia dele. Aí você aproveitaram, né, o cientista Parvizi, ele aproveitou a situação para estimular, ao invés de só detectar a epilepsia, estimular o córtex, o giro fusiforme dele e ver se alterava a percepção da face. E olha que legal esse paciente. Olha só que interessante. Então ali ele vai fazer um estímulo elétrico, um giro fusiforme, que é onde integra a informação para formar a imagem da face. Just look at my face and tell me what happens when I do this, alright?
Então o que ele falou, o médico simplesmente falou, ó, fica olhando para o meu rosto, tá? E você vai me falar quando eu fizer algum símbolo, eu vou fazer alguma coisa lá, algum sinal para falar para ele o que é que ele tem que falar. 1, 2, 3. Olha que interessante. Primeiro ele faz o que a gente chama de chama. Chama é um controle. Tipo assim, eu vou fazer um placebo. Deixa eu ver se eu engano esse cara. Deixa eu falar que a gente vai estimular, mas não vou estimular não. Vamos ver se ele vai fingir que foi estimulado. Reparem só. Nothing. Não aconteceu nada. I'm going to do it one more time. Look at my face. 1, 2. Agora ele faz estímulo elétrico. You just turned into somebody else. Você acabou de se tornar uma outra pessoa. Your face metamorphosed. Seu rosto teve uma metamorfose. Your nose got saggy, went to the left. Seu nariz ficou molenga, foi para a esquerda. You almost looked like somebody I'd seen before, but somebody different. Você pareceu alguém que eu já vi antes, alguém diferente. That was a trip. Foi uma viagem. Foi uma viagem. Could you see my eyes in place? I could see your eyes, but you could have been somebody else Eu podia ver seus olhos, mas podia ser outra pessoa. who had, well, he has similar eyes to Dr. Parisi, but you were someone else. Ele tinha os olhos similares ao Dr. Parvizi, mas era outra pessoa. Olha só como é que entra em um conflito, tá vendo? Entra informação pelo córtex, pela retina, vai para o córtex visual primário, vai depois para o giro fusiforme. Essa informação fisiológica está chegando, ao mesmo tempo eu estou fazendo um estímulo elétrico direto na região e estou misturando, estou atrapalhando o código que está ali no meio, entendeu? E aí ele acaba vendo outras pessoas, porque eu estou ativando outras memórias também. Bacana demais, né? Esse experimento. Bom, e tem lesões, né? Tem disfunções das regiões corticais que são muito interessantes também, que mostram alterações de percepção, de construção de mundo visual bizarras. Olha só que legal. Tem um que chama TN, o paciente TN, que ele teve uma lesão. Ó, ele teve uma lesão no córtex visual dele, uns 4 meses antes. Aqui a gente vê o tecido cicatricial, tá? Tá bem cinzento, bem escuro. E aqui uma nova lesão, que tá branquinho, que é excesso de líquido. Coitado desse cara. Teve um acidente vascular cerebral nessa região do córtex visual primário e depois de 4 meses teve uma lesão nessa região de cá. Então ele ficou cego cortical. Olha que interessante, cego cortical. O córtex visual primário dele não integra informação que vem da retina. Então, vai da retina, vai para o núcleo geniculado lateral, que vai para o córtex visual primário, mas não chega, aqui não integra nada. Mas o fato da informação visual chegar no núcleo geniculado lateral, que vai para o tálamo, que vai para a amígdala, informa para ele se alguém tiver uma expressão facial de medo, ele ativa e identifica. Tem informação de medo. Ele está cego, ele não enxerga o rosto. Você está na frente dele, ele não enxerga. Mas ele fala, tem expressão de medo. Então eu estou sentindo uma coisa ruim. Parece que está um medozinho, tem uma coisa ruim aqui acontecendo. Entendeu? Olha que interessante, olha que bizarro. Ou seja, para integrar a informação de face, preciso do córtex visual primário e preciso do giro fusiforme. Mas para dar informação de emoção, de valência emocional, o córtex tem uma função, mas ele não é único, tem 2 caminhos diferentes. Então, mesmo assim, você consegue detectar a valência emocional da expressão facial sem construir o rosto da pessoa. Bizarro, né? Outro exemplo muito bonito e famoso, que é do livro do Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. É a Ana H e o Dr. P. São 2 casos famosos que a gente chama de agnosia do espelho. Tá? O que acontece? Seria basicamente o seguinte. A pessoa vê esse corpo, mas ela não constrói a informação visual desse corpo. Então ele vê, mas ele não enxerga o copo. Ele vê que existe um objeto, mas ele não identifica o objeto como se fosse um copo. Tá? Olha que bizarro. Então o que acontece? No caso do homem que confundiu sua mulher com chapéu, ele vai levantar do consultório do Oliver Sacks, ele está indo embora, e ele pega a cabeça da esposa dele e tenta puxar. E ela olha para ele e fala, mas o que é isso? E ele fala assim, olha, desculpa, achei que era meu chapéu. O homem que confundiu sua mulher com chapéu. Por quê? Porque ele vê a coisa, mas ele não enxerga, não constrói aquele construto, integrar a informação visual de detalhe da borda do copo, do fundo do copo, da transparência. Ele vê isso tudo, mas ele não constrói, não pega esses detalhes e constrói o objeto para falar. Isso é um copo. Bizarro, né?
Outro, prosopagnosia. Prosopagnosia é uma lesão também do giro fusiforme, tá? Mas a pessoa tem dificuldade de identificação de faces. Tá? Ela se olha no espelho, ela não se enxerga. Ela não sabe se é ela que está no espelho. Ela pode conversar com a mãe, tá? O tempo todo, nunca teve lesão. Tá? Então lá, conversa com a mãe e tal. Aí um dia tem uma lesão, uma microlesão, pode ser um AVE, né? Um tumorzinho, a gente não sabe. Pode ser alterações bioquímicas no cérebro dele. E atrapalha a atividade do córtex do giro fusiforme. Tá? O que acontece, a partir daquele momento, a pessoa não consegue mais identificar o rosto da mãe dele. Da mãe dele. E a mãe chega e fala assim, mas sou eu, filho. Aí ele fala, não, é você, mãe. Porque ele identifica pela voz. Mas da mãe, não. Da face, não. Então, a gente vê, por exemplo, ele tem dificuldade de identificação da face, ele tem uma diminuição grande da atividade, né, do giro fusiforme. A gente vê aqui, ó, a prosopagnosia, que são os vermelhinhos, ele tem uma dificuldade, aqui, ó, são aqueles que não identificam a face. Mas as outras regiões, o córtex visual, ativa normal. Do mesmo jeito do indivíduo que é controle, e a amígdala também, entendeu? Então a mesma coisa. O que está atrapalhando, que não tem atividade, é o córtex do giro fusiforme. Bizarro, né? Você vê, mas não identifica a face da pessoa. Tem um outro que é muito bizarro, também adoro esse daqui, é um bom exemplo, que é negligência visual. É uma lesão no córtex parietal posterior direito, tá? Nessa regiãozinha de cá. E o que acontece com a pessoa é que ela... Olha só que interessante. Você pede para ela desenhar esse relógio, ela desenha o relógio, mas não põe os números de cá. Você pede para ela desenhar essa casa, mas não põe a parede de cá. Você pede para ela desenhar essa flor, ela desenha a flor, mas ela não põe, ela copia, mas ela não põe as pétalas de cá. Ela vê, mas ela não constrói, não faz parte do mundo, do construto, da consciência visual que ela tem. Olha que bizarro isso. Você pode até falar assim, não, então está faltando aqui, na verdade, ela não vê aquilo? Ela vê. Se você pedir, por exemplo, se você falar, que imagem é essa aqui? A pessoa fala, é um quadrado. Risca todos os pontinhos desse quadrado. Ela risca, risca todos aqui, mas não risca de cá. Mas ela identificou que era um quadrado, então ela viu. Ela enxergou até, ela construiu a imagem do quadrado. Mas não faz parte da realidade, da consciência visual dela. Bizarro isso, né? Um círculo, a mesma coisa. Ela risca todos aqui, mas não risca os de cá. Se eu perguntar que letra é essa, ela fala letra E. Eu falo, risca todos os pontinhos da letra E. Ela risca só esses pontinhos de cá. E esse de cá? Não. Bizarro, né? E aí a pergunta de novo é, não, mas espera aí, ela enxerga, mas ela não risca. E se eu pedir para essa pessoa para desenhar uma flor da memória dela? Não, primeiro, olha só, olha que bizarro. Vamos ver o vídeo dessa senhorinha. Peggy Palmer has normal vision. She should be able to copy this story. Primeiro, a gente solicita para ela para que ela copie essa estrela. Então, ela vai ver a estrela, vai enxergar a estrela, constrói a imagem da estrela e ela tem que copiar. Reparem só. Easily. But something odd is happening. One whole side of the star is missing. Vocês viram? Ela desenhou. Ela desenhou a estrela, ela viu que é uma estrela, ela enxergou a estrela, ela construiu a imagem de estrela, mas na hora que ela vai desenhar, ou seja, na hora que ela vai, de novo, tendo consciência daquela que aquilo é uma estrela, que ela vai desenhar aquela estrela, ela não consegue. E aí agora o próximo passo, o médico vai pedir para ela o seguinte: desenhe uma flor. Não tem nenhuma imagem na frente dela, então ela tem que desenhar a flor de memória. Reparem só. When Peggy was asked to draw a daisy from memory. Right. A daisy it shall be. For neuropsychologist Peter Halligan, Peggy's drawings reveal exactly what's gone wrong. Will not attend to those things that we would normally be aware of. Reparem só, eu estou pedindo para ela desenhar de memória. E ela continua desenhando uma flor, uma margarida, sem fazer essa metade de cá. Isso significa, de novo, não é que ela está tendo uma deficiência visual. Não, ela enxerga. Só que na hora que eu peço para construir, parte daquele engrama, eu não sei, tá? A gente não sabe de verdade como é que acontece. Mas aparentemente, parte do engrama da memória da flor não está sendo recrutado. E olha só o que acontece, olha a reação dela.
Peggy thinks she's drawn her daisies right, Ela acha que está desenhando until normal. it's pointed out to her. Se você chegar e falar assim, mas você percebeu que aqui você não desenhou essas pétalas? Aí ela presta atenção e ela fala, oh, meu Deus, olha só. You've noticed that, have you? Oh dear. So what Peggy's drawn for us is several nice daisies with the left side missing. Same with this one, and this one. And look at this one, this is a very good example. I've done it on all of them. Which means that she's not only neglecting events in the world, but when she conjures up a mental image, she's ignoring the left side of that mental image. Well, I thought I was going all the way round, you see. Esse aqui chama Ramachandran. O livro dele chama Fantasmas no Cérebro. É muito bacana, recomendadíssimo também. Bom, isso tudo a gente está estudando, né, da fisiologia. Tem uma turma da psicologia chamada Gestalt, que eles entendem bastante, estudaram bastante alguns dos parâmetros que a gente tem para achar padrões. Como eu falei para vocês já nas aulas várias vezes, o cérebro tem um anseio de achar padrão o tempo todo. Ele tenta achar padrão, ele inventa padrões onde não tem padrões. São todas essas ilusões, delírios, né, tudo que a gente inventa na nossa vida. E esses três aqui, por exemplo, eles estudaram muito na psicologia gestáltica, muitos padrões. E a gente descobriu alguns padrões. Esse aqui é um padrão ambíguo, tá? No padrão ambíguo, você vê que parece só que tem um quadrado aqui, né? Mas se eu mudar algum pouquinho desse padrão, reparem só. Se eu colocar esse padrão, que é padrão de similaridade, ou seja, esse círculo é escuro iguais a esses de cá, e esses são claros iguais de cá, agora eu enxergo faixas. Vocês estão vendo listras aqui? Engraçado, né? Listras verticais. E aqui, por similaridade, eu enxergo listras horizontais. E tem um outro padrão, que é o padrão por proximidade, que também interfere. A distância desse círculo de cá para de cá é menor que a distância desse para cá. E aí, eu aqui, não sei se vocês também, eu enxergo listras verticais e aqui listras horizontais, baseados em padrão de proximidade. Isso inventa várias coisas, criam várias imagens na nossa cabeça. Exemplo aqui, ó. Reparem só. Se eu perguntar para vocês, o triângulo que está em cima é o triângulo mais claro ou o triângulo mais escuro? Bizarro, né? E aqui? Qual o triângulo que está em cima no de cá? É o triângulo mais claro ou o triângulo mais escuro? Bizarro também, né? Provavelmente, eu imagino que vocês tenham dito que aqui o triângulo mais escuro é o que está em cima e o triângulo que está mais claro é o que está em cima no lado de cá. Se vocês pararem para pensar, o branco aqui é o mesmo branco de cá. O que faz a diferença aqui é que esse aqui ele tem uma linha que para aqui, então um mini triângulo aqui, semitriângulo, e um Pac-Man aqui, um Pac-Man. O fato desse aqui ter um Pac-Man, uma imagem escura nas pontas, e esse aqui tem uma borda escura, dá a percepção, uma ilusão, de que existe um triângulo aqui, e não existe triângulo, gente. Aqui é uma Pac-Man, 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 e os cisquinhos aqui que param aqui. Aí você tem uma ideia, como se tivesse um aqui em cima. Um triângulo aqui em cima. E não tem triângulo aqui. A mesma coisa do de cá. Entendeu? É uma invenção. Criando o cérebro achando padrões e inventando uma imagem. Que tem um triângulo mais claro em cima de outro triângulo aqui. E um triângulo mais escuro em cima de outro triângulo aqui. Padrão de faces, não preciso nem falar, né? O giro fusiforme aqui, eu consigo enxergar nessa pia um rostinho aqui. Nesse de cá também um rosto, nesse aqui também o nariz, a boca, o olho. Aqui também uma face, aqui em Marte um rosto também. Você consegue... O cérebro ele fica o tempo todo tentando achar padrões, até mesmo onde não tem. Outro exemplo bonito, interessante também é esse de cá. Vocês podem observar esse círculo aqui verde, esse círculo aqui roxo. E o fato desse círculo verde estar envolvido, circulado, né, envolto por círculos pretos grandes, esse aqui pequenininhos, dá a sensação, a percepção, uma ilusão de que esse círculo aqui ele é maior do que esse círculo de cá. Na verdade, eles são do mesmo tamanho. Pausa e mede, para vocês verem. Mesma coisa aqui, ó. Reparem só, se você tem aqui uma imagem, como se fosse aqui, eu tenho esse cone aqui, né? Tipo um copo aqui. E aqui eu tenho um xadrez. O fato daqui ficar escuro me dá a percepção de que tem uma sombra aqui, não é verdade? E o que é bizarro é que você tem a sensação que esse quadrado de cá, ele é claro igual esse de cá, né? Porque o seu cérebro identificou, aprendeu que isso aqui, essa sombra, faz com que esse de cá seja esse aqui, similar a esse padrão desses quadrados de cá. Mas você não vai acreditar.
esse B aqui é da mesma cor desse A de cá. Os dois têm a mesma cor. Entendeu? Duvida? Eu vou mostrar no vídeo que eu vou continuar mostrando. Mas duvida agora? Tampa. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão tampar. Reparem só. Se eu fizer uma linha assim, ó, ele parece. Agora eu vejo que é da mesma cor. Aí você vai falar, duvida, você manipulou agora. Volta um pouquinho o vídeo e faça essa linha. Outra forma, faz isso aqui, ó. Tampa com as duas mãos assim, ó. Você vai ver que os dois têm exatamente a mesma intensidade de cinza. É uma ilusão do seu cérebro por causa da sombra. Gente, é isso que eu queria contar para vocês, sistema visual. Descansem, se cuidem. E qualquer dúvida vocês me perguntam, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.